Olá, meu nome é Mariana Maciel, eu estou no quarto semestre de Direito na Universidade de Brasília e esse vídeo é para o trabalho final da disciplina Direito Digital com o professor Franchinetti. Nesse vídeo eu quero tratar um pouco sobre o direito de ser esquecido e o direito de ser lembrado, essas duas esferas que elas são muito importantes nesse novo mundo, nessa nova realidade digital que estamos vivendo. Mas antes disso, a gente precisa saber o que seria o direito digital. Bom, a gente vive uma grande era de evolução tecnológica, científica e social e temos muitos novos instrumentos que podem ser aplicados ao direito. A tecnologia tem ocupado um espaço cada vez maior na vida das pessoas. E a gente tem novas relações entre o homem e a tecnologia e essas relações elas precisam ser regulamentadas. A tecnologia ela inovou e potencializou a ocorrência de crimes. Nós temos novas ferramentas, novos tipos de crime e novas situações a serem tuteladas. Então, o direito digital, ele não é um novo ramo. Ele, na verdade, é uma releitura do direito nesse novo contexto, nessa nova realidade, nessa conjuntura tecnológica que a gente está vivendo hoje. Esse seria um primeiro lado do direito, essas normas, esses conhecimentos aplicados às relações jurídicas que são oriundas do universo digital, oriundas do meio digital e dessas relações através da internet e das redes sociais, essas coisas. Um outro aspecto do que a gente pode tratar assim, relacionado ao direito digital seria a ideia da tecnologia sendo aplicada ao direito. Então, seria um resultado de uma relação entre direito e ciência da computação, ciência da tecnologia, tecnologia da informação, a fim de trazer ferramentas computacionais que facilitem, simplifiquem e ajudem o trabalho dos profissionais do direito, os trabalhos dos juristas e de todos aqueles que aplicam o direito. Bom, dito isso, a gente pode agora tratar sobre o direito de ser esquecido. O direito de ser esquecido, ele vai surgir primeiro no âmbito penal, muito relacionado à ressocialização dos presos. Depois que você sai da cadeia, você está tentando voltar ao convívio social e para isso você necessita que os seus erros do passado sejam esquecidos. Não tem como o preso ser ressocializado se ele for constantemente julgado, constantemente discriminado pelas coisas que cometeu e que já pagou, né? Ele já cumpriu a sua pena. É um debate ainda relativamente recente. A gente começa a observar isso na jurisprudência mais ou menos na década de 2000, no ano de 2004. E a gente tem dois casos que seriam um marco nesse estudo do direito, do direito ao esquecimento. O primeiro deles é a Chacina da Candelária. A Chacina da Candelária aconteceu em 1993. Foi um caso em que policiais da Paisana alvejaram algumas crianças e jovens e alguns anos depois, a Rede Globo, no programa Linha Direta, resolveu retratar esse caso. Acontece que no programa eles falaram o nome de um dos policiais envolvidos no caso, um desses policiais que já havia sido, inclusive, inocentado pela justiça. O nome dele foi trazido à tona na hora de fazer o episódio do programa. E o policial, ele alegou que aquilo estava atrapalhando a vida dele, porque ele tinha se tornado um alvo da revolta popular. Ele, todo momento, era julgado, criticado por aquilo, por algo que ele já havia, inclusive, sido inocentado. A Justiça, o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, ele entendeu que, de fato, aquilo era uma violação ao direito do policial e a Rede Globo foi condenada a pagar uma indenização. O que é interessante notar é que esse é um caso muito marcante no estudo do direito ao esquecimento. E acabou que, embora ele tenha recebido esse direito ao esquecimento, o nome dele até hoje é lembrado nas faculdades, quando você fala sobre esse tema. O segundo caso que eu queria tratar é o caso Aida Cury. Esse caso foi um caso que não tem circunstâncias muito precisas, mas uma jovem, Aida Cury, ela foi violentada e arremessada do terraço de um prédio. Anos mais tarde, o mesmo programa, Linha Direta, da Rede Globo, resolveu retratar o caso a partir de fotos e simulações. E isso acabou reavivando a dor da família com a morte da jovem. A família, então, entrou na justiça pedindo o direito ao esquecimento. O STJ, mais uma vez, julgou o caso, só que dessa vez ele indeferiu. Ele considerou que não havia direito ao esquecimento porque era impossível retratar o caso da Aida Cury sem falar da vítima. Então, nenhuma indenização foi devida, nenhuma indenização foi paga. Esse tema do direito ao esquecimento, ele vem se complexificando conforme a internet vai se expandindo.
a gente tem serviços de busca que não permitem que as coisas sejam esquecidas. E essas coisas não esquecidas, elas podem ter consequências drásticas e impactos enormes na vida do indivíduo. Ele pode ficar sujeito a estigmas sociais, a perseguição social, ele pode inclusive perder o emprego, sofrer bullying no ambiente de trabalho. Então, isso tudo leva a um tratamento degradante daquela pessoa. Então, o direito ao esquecimento, ele se mostra uma importante tutela da dignidade humana. As consequências são muito drásticas para não serem observadas. Existem muitas críticas com relação ao direito ao esquecimento, de que ele não seria, de fato, um direito ao esquecimento, dado que é impossível que você apague da memória das pessoas determinado fato, determinado caso. Com certeza, a gente não tem como a justiça apagar isso da memória das pessoas. Mas a ideia do direito ao esquecimento é que aquele caso não seja constantemente lembrado, que ele não seja trazido à tona no meio social, no meio comunitário, a todo momento. Então, esse tipo de crítica de não ser de fato um direito ao esquecimento, ele se prende num preciosismo linguístico e perde o foco do objetivo do direito ao esquecimento, que é tutelar um aspecto da dignidade humana, da personalidade do indivíduo. A gente entende que esse direito ele é extremamente importante no contexto atual, porque a gente vive uma era de superexposição, a gente vive uma era em que a propagação do conteúdo é muito rápida e, então, a velocidade com que as coisas vão acontecendo são tão rápidas e os danos vão ser enormes no final das contas. O que é importante notar é que o direito ao esquecimento, assim como qualquer outro direito constitucional, qualquer outro direito da personalidade, qualquer outro direito do cidadão, ele não é um direito absoluto. Então, é preciso analisar o caso concreto, é preciso haver uma ponderação de valores, uma ponderação de direitos, a fim de decidir se há naquele caso realmente um direito ao esquecimento. Como a gente observa no caso da chacina da Candelária, o policial teve o direito ao esquecimento, mas no caso aí da Cury isso foi negado. Considerou-se que não havia um direito naquele contexto. Então, a gente também tem que notar que o direito ao esquecimento, muitas vezes, ele vai estar em contraponto a um direito à informação ou um direito à memória. Bom, a memória, ela tem uma função muito importante no processo histórico de uma sociedade. A memória de um povo é essencial para a constituição para a formação daquela nação, né? E é muito importante você lembrar das coisas do passado a fim de evitar a repetição de alguns erros. A sociedade, ela tem direito à sua história, então ela tem direito a essa memória. A ambição de apagar o passado, ela seria uma medida totalmente autoritária, que privaria a sociedade da memória, da sua memória, e isso a tornaria frágil e manipulável. Então, a ideia do direito ao esquecimento não é em questões históricas e de grande relevância para a sociedade, grande relevância pública. A questão do direito ao esquecimento, ela está muito mais no âmbito de informações que não são do interesse do público, não são do interesse público, não têm relevância histórica e ficam e simplesmente causam dano a uma vítima que não tem porquê. O direito ao esquecimento, ele vem para... Não é uma forma de censura, não é uma forma de apagar o passado dessa sociedade. É uma forma de proteger um aspecto e a esfera do indivíduo que tem uma informação sua que não deveria estar sendo exposta. Tudo tem a ver com esse juízo de ponderação, com a razoabilidade e com a proporcionalidade, que vai ser analisada nos casos concretos. É muito importante destacar que a procura pelo judiciário com relação a essas questões de direito ao esquecimento aumentou bastante. Então, a gente tem uma necessidade de que isso seja disciplinado pelo legislativo. A gente precisa de legislações mais claras e legislações mais precisas que tutelem essas questões. No mundo, a gente tem dois casos interessantes, o caso Lebac e o caso do Google versus o cidadão espanhol. Bom, no caso Lebac, 4 soldados foram assassinados e os condenados, já no finalzinho da pena, entraram na justiça pedindo a não exibição de um programa que retrataria esse fato. Eles já estavam quase cumprindo a pena, estavam prestes a voltar ao convívio social e a serem ressocializados. E a exposição desse caso, ela traria muitos danos àqueles condenados que já estavam cumprindo assim, a sua dívida com a sociedade. Então, eles entraram na justiça e a justiça concedeu, proibindo a exibição desse programa. O outro caso foi o caso do Google versus o cidadão espanhol. Nesse caso,
um homem espanhol, né, insatisfeito com os resultados de busca do seu perfil, ele entrou na justiça. Ele tinha uma dívida, foi paga, mas o Google não tirou do serviço de busca essa questão da dívida. Então ele entrou lá na justiça e isso foi concedido. E aí a gente entende, esses são os principais casos, assim, e a situação do direito ao esquecimento no mundo. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o outro lado da moeda, que seria o direito de ser lembrado. O direito de ser lembrado seria um direito de ter o seu nome listado, ranqueado ou indicado em algum mecanismo de busca. E, além disso, seria um eventual direito de poder controlar a maneira que terceiros estão exibindo esses resultados e esses dados. A gente sabe que, hoje em dia, vive-se a máxima do se você não está na primeira página do Google, você não existe. Então, essa questão do direito de ser lembrado, ela pode ter grandes impactos no sucesso de um negócio, no sucesso de uma empresa, de uma pessoa jurídica e também no sucesso de uma pessoa física, como uma pessoa pública, um ator, um cantor ou qualquer outro artista. Bom, a gente pode entender o direito de ser lembrado como um aspecto da personalidade, como o direito da personalidade. A gente tem essa nova faceta da personalidade do indivíduo a partir dos resultados do mecanismo de busca, porque muita coisa está agora nesse histórico de busca dos servidores. Então, a imagem e a reputação das pessoas, elas são construídas e moldadas cada vez mais por essas referências do mundo virtual. A gente tem dois casos conhecidos sobre essa ideia do direito de ser lembrado, um caso de 2003 do Search King e um caso de 2006 do Kinderstart. Bom, ambos entraram com ações contra o Google por terem tido seus nomes rebaixados nos resultados de busca. Em ambas as ações, o Google ganhou, saiu vitorioso. No primeiro, a justiça alegou que o ranking divulgado e fornecido pelo Google, ele era um ato de liberdade de expressão da empresa. Então, não havia assim, a ideia de um direito de ser lembrado por parte da Search King, porque era direito do Google colocar a lista de resultados da maneira que ele quisesse. No segundo caso, do Kinderstart, rejeitou-se os argumentos de que haveria ali um monopólio, uma ofensa à liberdade de expressão, difamação e uma concorrência desleal. Então, nos dois casos, o Google saiu vencedor porque foi entendido que era direito dele se expressar dessa maneira. Havia uma liberdade ali em criar a lista como a empresa quisesse. Isso foram casos em que o Google saiu vitorioso, mas nem todos os casos foram assim. A União Europeia multou a Google por ter manipulado os resultados, favorecendo os produtos de seus parceiros na plataforma do Google Shopping. A empresa foi multada em quase 9 bilhões, porque isso estava se caracterizando como uma espécie de monopólio por favorecer as empresas parceiras e uma concorrência desleal. É fato que todo mundo sabe, se você fez qualquer pesquisa no Google, raramente você passa da primeira página. Então, os primeiros resultados, os resultados que aparecem lá em cima e os resultados que aparecem na primeira página, eles vão ter um sucesso maior porque as pessoas já vão entrar diretamente naqueles links. Então, mais uma vez, assim como o direito ao esquecimento, o direito de ser lembrado, ele é um direito que envolve a ponderação e o cotejo com o direito de liberdade de expressão e do direito de acesso à informação. Isso tudo deve ser harmonizado pelo judiciário e isso tudo deve ser regulado pelo legislativo. A gente precisa de uma lei mais clara, que traga mais segurança jurídica e que regule melhor os casos concretos. O que é interessante notar é que esse tema ele pode revolucionar a dinâmica das relações na internet e trazer um grande empoderamento das pessoas físicas ou jurídicas em face de arbitrariedades das plataformas de pesquisa e desses servidores de busca. A ideia do direito de ser lembrado é você trazer uma maior proteção e uma projeção mais adequada dos direitos da personalidade na rede mundial de computadores. Aqui a gente está buscando tutelar esse aspecto da personalidade do indivíduo, trazer uma proteção mais eficaz, mais eficiente, que traga mais resultados e projetar adequadamente esse indivíduo na rede mundial de computadores, porque é a nossa realidade hoje. Então, a gente observa que os direitos da personalidade eles estão transcendendo esse campo da realidade e alcançando um campo virtual, alcançando esse meio da internet, das redes sociais.
Para concluir, eu queria falar assim, que o direito ao esquecimento e o direito de ser lembrado, eles ainda são temas bastante recentes. Eles carecem de debates mais aprofundados, carecem de maiores discussões, mas a evolução que a tecnologia traz, ela é exponencial. As relações jurídicas entre os homens, as relações entre o homem e a tecnologia, entre o homem e a máquina, elas estão constantemente em mudança. Então, é essencial que o direito se atualize para tutelar essa nova realidade.